As pequenas empresas garantem o saldo positivo de empregos, aponta o SEBRAE, com base no CAGED, Cadastro Geral de Empregos e também Desemprego. O setor foi responsável no mês passado pela criação de 38 mil postos formais de trabalho no país. Para muita gente é o motor da economia, hein? Meu convidado hoje é o superintendente do SEBRAE do Rio Grande do Norte, Zeca Melo. Boa tarde, Zeca. Boa tarde, Diógenes. Infelizmente, no Rio Grande do Norte, o número é negativo. Apesar, o número de janeiro a maio é negativo no Rio Grande do Norte em 6.393 postos de trabalho a menos. Nós temos 27 estados na federação, 19 tiveram saldo positivo nesse período. O número era nacional. Isso 38 mil empregos no Brasil. Que é um... Então quer dizer que o Rio Grande do Norte está na contramão. Não, é um dos estados onde houve um déficit, né? Perdemos. A gente vem andando de lado desde 2014. Entre 2015 e 2016, nós perdemos 34 mil empregos no Rio Grande do Norte. Nem mais 5 Guararapes, mais ou menos. E aí, andamos de lado no ano seguinte, em 2017. O ano passado nós tivemos um acréscimo razoável, 5 mil novos empregos. E nesse período de janeiro a maio desse ano, nós tivemos esse baquezinho. Agora, esse período nunca é muito bom para o Rio Grande do Norte. Por quê? Porque a grande queda do número de empregos, esse período se deu na área do agronegócio. E a gente retoma agora, a partir de agosto, começa aquela as sazonalidade, exportações, né? Começa o processo de contratação, de embarque e tal, de fruta, e a gente deve ter aí, esperamos, né, uma retomada significativa. Se vier aquele acordo da China, vai ser melhor Esse ainda, acordo né? da China, rapaz, aumentar a produção do melão, esse né? acordo da China é seria a melhor notícia. São duas grandes notícias que a gente precisa ter esse ano, né? A questão da Petrobras, que já aconteceu. Dos campos maduros, Dos né? campos maduros. Ser reativados. E a questão da abertura do mercado chinês, que segundo o pessoal do COEX de Mossoró, a gente duplica 2,5 vezes. Eu tenho até medo de dizer esse número. Mas, rapaz, seria o presidente da FAERN, que é o nosso Zé Vieira, empresário, chegou a falar que triplica. Pois é. A produção. Pois é. Que também, isso também tem seu efeito positivíssimo no emprego. No emprego e outra coisa, a gente já vai devagarinho a sair um pouco do melão, já tem muita melancia, né? Então... No caso, o que está prestes a um acordo é o melão, né? A questão do melão no mercado chinês, né? O chinês é duro na queda. Gosta do melão, mas é muito cauteloso. O chinês só queria comprar melão se a gente comprasse maçã. E para a gente comprar maçã, a gente prejudica a turma de Santa Catarina. Né? Aí parece que fizeram uma coisa... que eles topam trocar uma perazinha, né? Parece que eles topam, exatamente. O melão vai e a pera vem. Vem. Mas o mercado é isso mesmo, né, Diógenes? É assim. Eu queria deixar essa questão do petróleo daqui a pouco, eu acho que é Ok. importante a gente detalhar mais, mas voltando à questão do emprego, você falou em 34 mil postos de trabalho perdidos pelo Rio Grande do Norte, de 2014 para cá. Não, 2015, 2016, 2015 e 2016. Foi o auge. Da crise, da exceção, né? Agora, o que é interessante, Diógenes, é que quando você analisa as empresas com menos de 20 empregados, até nesse período dramático, Também o perdeu. saldo é positivo. É O positivo. saldo é positivo. Pô, por exemplo, quando você pega agora, o nosso déficit, o superávit ao contrário negativo, é de 6.393. Quando você analisa as empresas com até 20 empregados, o saldo é positivo em 1.810. Mas a chamada da entrevista é justamente essa, quer dizer, quem está salvando a empregabilidade no país é a pequena empresa. É a pequena empresa. É a microempresa. É a pequena empresa. Nas igrejas, só Jesus salva. No caso da economia, é o SEBRAE, né? Não, a microempresa. A pequena empresa. A pequena empresa. Agora, é uma coisa muito, muito preocupante, porque além de você ter a questão da crise brasileira, né, da crise potiguar, né, que nós estamos vivendo um problema de recessão, Pois é. não é? Feroz. Você tem a mudança da estrutura do emprego no mundo.
Isso. Não é? Por Cada conta vez da tecnologia, por conta da informatização, é preciso... E muitas profissões estão sendo cortadas, né? Pois é. Aí você pega, por exemplo, construção civil, que era o grande empregador. Às vezes não repercute direto. Por quê? Porque a construtora na grande obra, ela terceiriza. É quase uma montagem. Né? Então, tem muito. Por isso é que você tem uma repercussão muito positiva nas empresas pequenas. Não é? Então, não existe, eu sempre digo isso, não existe, eu não acredito em nenhum programa de desenvolvimento econômico, de suporte ao crescimento econômico do Rio Grande do Norte, que não tenha que colocar a pequena empresa do Estado como absoluta prioridade. Está aqui, né? Dá para a gente identificar aqui, nesses cortes, né, de empregos aqui no Rio Grande do Norte, os setores mais afetados? A agricultura. Agricultura. Agricultura, né? E comércio um pouco. Serviço Se mantém por se conta do mantém turismo. por conta do turismo e prestação de serviço. Assim, que também a dificuldade da indústria não é potiguar, né? A dificuldade da indústria é o Brasil inteiro, né? Você viu ontem, a gente parece que novamente caiu, né, o volume Na verdade, nós deixamos de crescer novamente, né? Estamos ainda numa indefinição dessa questão de reforma de previdência, a falta de reforma tributária. É um dado preocupante na economia toda, porque quando você fala que 38 mil postos de trabalho foram criados, mas num mar de quase 14 milhões... Isso é nada. 14 milhões de empregados é complicado. Isso é nada. Você se lembra da campanha, né? As pessoas naquela que criar 2 milhões de emprego por ano, né? 30 mil empregos por mês são 500 mil empregos por ano, nem faz nem cócega. Difícil. Né? Zeca, só para a gente falar um pouquinho também sobre petróleo, dá os números da empregabilidade na pequena e microempresa no país inteiro, em termos de participação percentual. Você tem... Não, nos últimos 6, 8 anos, o emprego todo se concentra na pequena. No Rio Grande do Norte, nos últimos, dos 5 anos, todos os meses a grande empresa é negativa, menos esse. Esse teve um saldo positivo de 180 empregos. Não é? Então, esses 186 empregos... Desculpe, Jorge. Deu um problema. É uma gripe feroz. Então, você tem o quadro da geração de empregos, ele é mais ou menos idêntico no Brasil. São pequenas empresas, é como o quadro de quem está se tornando microempreendedor individual. São pessoas trabalhando na área de saúde, são na área de pessoal, né? Cabeleireiros e tal, e mercadinhos. Não muda muito o escopo, né? O Rio Grande do Norte a gente tem que tomar atento, né? A gente tem que tomar e ver como é que a gente acompanha isso, porque se a gente conseguir reverter essa questão em relação ao agronegócio, está ótimo. No agronegócio, nesse quadro de menos 6 mil, 5.375 é agronegócio. Mas eu acho que é por conta dessa população trabalhadora variável, digamos assim. Sazonal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou em corte de empresa e é preciso prestar atenção na mudança do mercado de trabalho por conta da tecnologia. Como é que o Sebrae está encarando esse momento? Se já tem cursos voltados exatamente para a qualificação desses empregados, das micro e pequenas empresas? Numa situação normal, Dionis, a gente diz assim, que não é a situação de recessão de hoje, o cara que empreende por oportunidade, a gente tem uma prioridade nele, ele tem mais chance de dar certo. Só que você não tem mais como fazer essa separação. Quem está empreendendo por necessidade precisa de um suporte também. São muitas pessoas que estão sendo demitidas e estão tendo que ter uma alternativa. E a alternativa é montar seu próprio negócio. Inclusive aquela turma dos desalentados que desistiram de procurar emprego, né? Nem, não é? Então nós estamos com um projeto forte. A gente faz todo dia em Natal, por exemplo, em Mossoró 3 vezes por semana, nas cidades interior, 2 vezes por mês, palestras com participação de 40, 50 pessoas, todos os dias, às vezes 2 dias por semana.
explicando as dificuldades, as potencialidades para o cara montar um negócio, fazer um plano de negócio. Quem entra estruturado, entra com mais chance de dar certo. Como é que está o índice de mortalidade dessas pequenas empresas, microempresas? Não, hoje o índice de mortalidade é um pouco mascarado pela questão do microempreendedor individual. Porque é o cara que está empreendendo por necessidade, né? Ele empreende, ele monta um negocinho, mas se ele arrumar uma outra coisa, ele migra. Não vejo nenhuma variação significativa na questão de fechamento de empresas no Estado. Não vejo. Zeca, vamos falar um pouquinho agora sobre petróleo aqui no Rio Grande do Norte. Nós tivemos aí uma fase de grande desinvestimento da Petrobras. Eles chamam assim, o programa de desinvestimento. Só querem saber do pré-sal, né? É. E nós temos aí aquela questão dos campos maduros, inclusive alguns estavam até sem exploração e tal. E essa coisa agora, nós temos aí a Petro Recôncavo, né? Já trazendo aí investimentos. Como é que está essa situação e como é que o Sebrae está acompanhando isso? A gente, às vezes, saímos do microempreendedor individual para petróleo. Existe uma estrutura de prestação de serviços na área industrial, em Mossoró, na região, mas em Mossoró, que a gente podia chamar para os nossos padrões até de sofisticado. Por quê? Porque são projetos de prestação de serviços na área de exploração do petróleo muito específicos. E nós desenvolvemos lá um parque de serviços industriais bacana. Esse parque estava fechado. Know-how, né? Com know-how. Nós temos uma rede, a rede Petro, que é a rede de fornecedores. Nós chegamos a ter mais de 100 empresas participantes. Com a questão do pré-sal, a Petrobras migrou de interesse, natural. E no mundo todo, a questão do petróleo em terra, que é o petróleo onshore, que a gente chama... Está mudando, né? Está deixando de ser interessante para grandes companhias. Isso é um negócio de muitas empresas pequenas. É o contrário do pré-sal, que são pouquíssimas empresas enormes. Né? Então, nós estamos lutando junto, traduzindo o interesse desse empresariado do Oeste, no sentido que a Petrobras se definisse. Né? Porque nós chegamos a produzir pouco mais de 100 mil, hoje é 50 mil barris. E aí houve um leilão, uma licitação da área de Riacho da Forquilha, que nos dados da Petrobras... São 34 campos, se eu não me engano. Né? Que equivale, segundo os dados da Petrobras, que estão no edital, a 8 mil barris dia, mas hoje produz nos 6. E na mão da iniciativa privada, a gente duplica isso para 12. Eu já ouvi números em torno de 16 mil barris dia, né? Com a empresa privada. E nós lutamos muito para isso voltar a acontecer. Graças a Deus, participa da licitação uma empresa do ramo. Essa empresa baiana que ganhou já produz petróleo. Que é do Recôncavo Baiano. Ela tem experiência nisso, Tem experiência disso. E está vindo, nós vamos ter inclusive uma reunião especial no Conselho do Sebrae com eles, certo? Porque eles vão, se você pensar em 10 mil barris dia, é 20% da produção do Rio Grande do Norte. Temos mais duas áreas que estão sendo licitadas, a de Macau e uma da Fazenda Belém, né? A Fazenda Belém mais para o Ceará, Macau aqui, e a gente espera resolver isso esse ano. Esses dois lotes equivalem a metade, mais ou menos, do Riacho da Forquilha. Mas aí é uma animação, quer dizer, eu acho que, sabe, 10 empresas são 10 histórias de advocacia, são 10 assessorias de imprensa, são 10 agências de viagem. E a Petrobras é uma coisa só. A gente não começou essa entrevista falando sobre emprego, falta de emprego. E na veia de outro interesse, que é o interesse nacional, que é desse governo, mas o interesse que é uma melhora da nossa produtividade. Então, é um negócio que anima. Eu acho que anima, né? Eu não sei porque a gente no Rio Grande do Norte aparece, né? E descolar a questão do turismo, né? A gente precisa ter um projeto diferenciado para essas áreas que são claras, né? No nosso espectro, na nossa estrutura de desenvolvimento, precisam ser ativadas. Zé, que eu lembro uma coisa que aconteceu no Rio Grande do Norte. O McDonald's quebrou aqui, né? Então, às vezes a gente torce por uma coisa, às vezes as coisas acontecem. Mas eu acho que nós temos um futuro bacana em relação à energia limpa,
não é? A briga da nossa briga com relação à questão do petróleo, com relação à Petrobras, é para ir para cima do Pitu, que é o offshore, que é a bacia, a plataforma, e rápido, porque essa matriz energética do mundo está virando. Está mudando, né? E rapidamente. É isso aí. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço. E melhoras nessa sua gripe, pois né? É. Tomou vacina? Não deu, tomei vacina. Depois que mas não foi a vacina, não. Eu ia brincar. Vacina é importante. É claro. Eu acho que se não tivesse a vacina, eu estaria muito pior. Um abraço, melhora.